Muito bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É uma alegria me dirigir a vocês mais uma vez. Eu sou Rafael Siqueira, já fiz palestra com vocês anteriormente e hoje estou tendo aí o contentamento de retornar a essa casa tão querida, o Kaja Krishna, na cidade de Muriaé, onde tenho grandes amigos, pessoas com as quais me formei na universidade. Vamos começar, vamos fazer a leitura de uma página. Já vi que a Tati já está aqui. Bom, não consegui entrar às 8:55, como ela me pediu, mas já estamos aqui, vamos começar devagarinho, as pessoas vão chegando e a gente vai engrenando aos poucos. A página que nós vamos ler, eu estou tirando aqui desse livro, O Evangelho por Emmanuel. A lição é a lição Pacifica Sempre, e esse Evangelho por Emmanuel, o Saulo, que é o compilador, ele retirou vários textos das mais variadas obras de Emmanuel. E essa em especial foi retirada do livro Reformador, da revista Reformador, de fevereiro de 1960, página 26. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cale e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. As pessoas estão chegando devagarinho e eu quero dar bom dia para todo mundo. Então, muito bom dia, Tati. Obrigado por mais uma vez me fazer o convite, por estar nessa palestra com vocês. A minha verdade é um estudo, né, gente? Porque palestrante é o Raul Teixeira, é o Divaldo Franco. Nós estudamos juntos, nós aprendemos juntos. Muito bom dia, Marcinha Michelini, que já está deixando o seu bom dia a todos. Muito bom dia, José Luiz Tomás. Muito bom dia, Olinda Torres Boalento. Muito bom dia a Cláudia de Paula, a Sheila Calcanho. Bom, se eu não estiver pronunciando correto, vocês me corrigem depois, podem me corrigir aqui pelo próprio site. Muito bom dia a Sônia Feres. Muito bom dia a Edineia Vilela, a Patrícia Pedrosa, a José Moreira. Aqueles que forem chegando vão recebendo aí as nossas melhores vibrações de alegria, de saúde, de paz, e que os nossos benfeitores espirituais possam ir aconchegando a cada um de nós. Vamos à nossa prece? Vamos acerenar o nosso coração. Manhã de domingo, está frio aqui em Niterói, acredito que esteja um pouco frio aí em Muriaé também. Tempo da gente pensar em Jesus, da gente reformular os nossos passos e falar com o Mestre. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado por esses momentos de reflexão através da prece. Nós te agradecemos, Senhor, por nossa família, por todas as oportunidades que temos recebido de comungar contigo e de aprender no mundo a estar na terra sem nos vincularmos a ela. Esteja com cada um de nós nesta manhã. Ampara-nos em nossas dificuldades, em nossas dores e dá-nos a tua paz. Nós te pedimos, esteja com todos aqueles que sofrem, com todas as vítimas do Covid, seus familiares, com todos aqueles cujos nomes perpassam as nossas mentes. Proteja, ó Mestre, o grupo Kaja Krishna em Muriaé, as atividades desenvolvidas, todos os seus trabalhadores e dá-nos a tua paz, inspirando-nos para que a conversação desta manhã possa se dar conforme a tua vontade e o teu evangelho. Que assim possa ser.
Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu agora estendo o meu bom dia aí, chegaram mais pessoas. A Cida, minha querida Cida, a Nilceia Pereira de Souza Costa, a Catarina, mãe do Ednilson, um grande amigo que se formou comigo na Universidade de Direito em Itapirona. Vamos começar, gente? O tema que nós escolhemos para desenvolver nessa manhã, vós sois o sal da terra. Constante de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Porque ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Esses são versos do poeta carioca Luiz Antônio Mileco, que tenho certeza que todos vocês ou conhecem ou já ouviram através de uma canção. Porque na sensibilidade do musicista, do poeta, ele nos fala da presença de Jesus nas nossas vidas, de como nós precisamos do Mestre, do seu Evangelho e de vivenciar essas propostas luminíferas para os dias do presente. Nós não conseguimos viver sem Jesus, sem o Evangelho. E nesses dias que nós estamos vivendo, dias de pandemia, dias de tantas desencarnações, dias em que ainda somos convidados, muitos, a ficar dentro dos nossos lares, nos processos de quarentena, como nós precisamos do Mestre. Como nós precisamos refletir nas suas propostas. E não por outra razão, eu fui extrair lá do Sermão do Monte um dos versos que Jesus nos coloca como um incentivo, como uma esperança, como uma forma de vivermos no mundo. Quando ele nos fala, vós sois o sal da terra. De que serventia tem o sal se ele perder o seu valor, se ele perder a sua utilidade e tornar-se insosso? Se assim se der, é melhor que seja pisado pelo homem e que seja atirado fora. O que Jesus quis nos dizer com essa simbologia? Porque é uma simbologia, gente. Jesus, quando nos fala que nós somos o sal da terra, ele está colocando para a gente no símbolo algumas propostas. E eu quero começar a desenvolver essas propostas com vocês. Porque, observe, qual a utilidade do nosso sal dentro de casa? Quando nós vamos cozinhar um alimento, fazer uma salada, preparar qualquer tipo de coisa na nossa cozinha, nós conseguimos ficar sem o sal? Já imaginaram um arroz sem o sal? Vira uma papa, não vira? Já imaginaram uma salada? A gente até come a salada sem o sal, sem o tempero, mas muitos dizem assim, puxa vida, faltou algo. Porque o sal dá sabor. O sal confere aquele toque especial. E a primeira função do sal é exatamente essa: dar o colorido, dar o gosto. Porque nós, os cristãos no mundo, devemos dar gosto, dar o colorido, dizer no mundo aqui nós viemos. Então, quando Jesus nos compara ao sal, é porque Jesus nos disse, onde o cristão estiver, ele deve dar o sabor. Ele deve dizer aquilo que veio, ele deve, no meio das conversações chulas, no meio das fofocas, no meio das conversas pessimistas, dar o sabor e mudar o rumo da prosa. Quando a noite se faz escura, quando as pessoas estão tristes, o cristão é aquele que dá o sabor e começa a trazer o lado positivo, a trazer o lado que engrandece da existência. Então a primeira função do sal é exatamente essa: ser a diferença onde quer que nós nos encontremos. Mas o sal tem uma segunda função. E os mais antigos hão de saber do que eu estou falando. Porque vejam, será que no passado nós tínhamos geladeira? Nós tínhamos refrigeradores? Bom, para quem tem a idade da Tati, a minha idade, a gente nunca viveu sem uma geladeira. Mas para quem tem a idade da minha mãe, da minha avó, a gente sabe que nas roças antigamente, nas comunidades mais rurais e até mesmo na cidade, não existia o processo da refrigeração. E como é que se guardavam os alimentos? Se guardava um peixe, se guardava uma carne, salgando.
A carne era ressecada, o peixe era ressecado para poder manter a sua integridade. Então, uma segunda função do sal é exatamente essa: manter uma coisa apta a ser comida, a ser utilizada. E quando Jesus nos traz que nós somos o sal da terra, é porque nós devemos ser esses elementos que guardam os valores do Evangelho, que nós podemos conservar os valores da espiritualidade. E o que isso quer dizer? Que no mundo atabalhoado dos dias de hoje, nós devemos ser os arautos da esperança, os arautos da fé, aqueles que vivem pela verdade, aqueles que vivem pelo otimismo, aqueles que não deixam os valores cristãos sossobrarem, porque onde estiver um cristão, onde estiver um espírita, nós deveremos ser esse sal que dá o sabor, mas também esse sal que evita o deperecimento das coisas. Essa então seria a segunda utilidade do sal. Mas eu traria uma terceira utilidade do sal. Quando a gente vai preparar um alimento, a gente coloca muito sal ou pouco sal. Se a gente colocar muito sal, a coisa fica salgada, não é verdade? Porque sal é nas pitadas. E é exatamente essa significação que Jesus traz para a gente. Não precisa de muito, basta pouco. Porque se a gente fizer o nosso pouco, mas fizer com valor, fizer com vontade, utilizar dos nossos melhores esforços, nós estamos ajudando o mundo a seguir em frente, o mundo a transitar, o mundo a caminhar para os dias de paz. Daí, meus amigos, Jesus nos convida a ser sal. O sal que dá esse valor, o sal que evita o deperecimento e o sal que é nas pequenas pitadas. Já observaram que no mundo hoje tem poucos espíritas? Por que vocês acham que tem poucos espíritas? Porque o espírita é tal qual o sal, não precisa de muito. Onde estiver um espírita, é a certeza de que existe um bastião da fé. É diferente do coloral, porque o coloral, quando a gente vai colocar no macarrão, a gente joga muito. E o coloral, apesar de a gente jogar muito, dá aquela aparência toda, o macarrão fica vermelho, mas o sabor é pouco. Já o sal a gente coloca pouco, não tem aparência nenhuma, porque a gente não vê o sal nos alimentos, mas ele dá sabor. E nos traz aí uma última significação, que nós devemos ser humildes, não querer aparecer, porque a gente não aparece, mas dizemos ao mundo por que nós viemos e o valor do nosso trabalho. Então eu disse para vocês aí, em 4 simbologias, em 3 que nós desdobramos em 4, o porquê que nós somos o sal da terra. O porquê que Jesus, no Sermão do Monte, nos deu essa missão de ser o sal. E o que tem tudo isso a ver com os dias de hoje? Bom, vamos pensar quais são os dias que nós estamos passando. Quando a gente liga o noticiário, quando a gente lê os jornais, quando a gente conversa com as pessoas, nós estamos passando pelas mais variadas dificuldades. Não estamos? Estamos. E o que isso tem a ver com a metáfora do sal? Porque estamos exatamente no momento de ser o sal da terra. Porque quando vinculamos essa metáfora com os dias de hoje, nós podemos abrir lá na questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais, por que Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? Por que Deus manda aos dias do presente, aos dias atuais, as pandemias, os desempregos, as catástrofes, as dificuldades, as dores mais intensas? E qual a resposta dos bons espíritos? Vocês podem ir lá depois e conferir, para que a humanidade possa avançar, para que o homem possa progredir moralmente, para que dentro desse processo de chacoalhar, nós possamos ressignificar os nossos passos e despertar para Jesus. Então é esse exatamente o período de nós sermos o sal, de nós sermos o vetor da mudança, o vetor de ajudar o mundo a se transformar, começando pela nossa própria transformação. Porque nós temos nos dias da atualidade 2 caminhos. Ou a gente
reclama de tudo, abaixa a cabeça, fica naquela postura de só reagir, de só engrossar o coro das lamentações, ou nós fazemos tal qual o sal. Damos o sabor, damos o tempero, evitamos o deperecimento das coisas e fazemos a nossa parte. E cabe a cada um de nós escolher qual será a nossa atitude. E é essa reflexão que eu trago para vocês nessa manhã. Vocês se lembram de um antigo desenho que passava na televisão? Eu tenho certeza que os mais antigos hão de lembrar. Os mais novos, talvez, pela boca dos mais antigos, hão de lembrar. Todas as vezes que eu conto sobre esse desenho, nas nossas Comerges, que é o similar da Cogem, aqui no estado do Rio de Janeiro, os jovens olham para mim: tio, você está ficando velho, hein? Porque esse desenho passou há tanto tempo que eu nem conheço. E era o desenho do Zé Colmeia e do Catatal. Porque tinha nesse desenho alguns determinados episódios que falavam de um leão chamado Lipe e de uma hiena que chamava Hards. E esse leão era o leão da positividade, era o leão que olhava para o sol. Ai, que dia bonito, como as pessoas são boas, como as pessoas têm os seus valores. E a hiena chamava Hards. Estava sempre com a sua cabecinha baixa e dizendo assim: ó dia, ó céu, ó azar. E na cabeça da hiena tinha uma nuvenzinha que estava sempre trovejando, porque essa é a nossa escolha. A gente pode, diante das dificuldades do presente, pandemia, coronavírus, recolhimento, adotar a postura do leão, a postura de ser o sal da terra, de buscar o colorido, de buscar os pontos positivos, de ajudar à medida das nossas possibilidades, ou adotar a postura da hiena. Ó coronavírus, ó azar, o que eu vou fazer? O mundo está de ponta cabeça. Porque, meus amigos, difícil tá para todo mundo. Não há nenhuma alma neste mundo, 7,8 bilhões de pessoas, que não esteja num processo de sofrimento. Mas a gente pode, na dificuldade, tomar um vetor, tomar uma iniciativa para melhorar, ou a gente pode, na dificuldade, se entregar e ficar ainda mais difícil. Essa é a diferença do cristão. Por isso que Jesus nos disse que nós somos o sal da terra, porque diante da dor, nós vamos avançar, nós vamos dar sabor, nós vamos evitar o deperecimento das coisas, nós não vamos nos entregar, cultuar o desânimo, cultuar o pessimismo e somar ao coro das reclamações. Conseguiram me compreender? Porque essa é a mensagem dos evangelhos. É a mensagem do trabalho, é a mensagem do despertamento, é a mensagem de convite a cada um de nós para a vivência do reino, que começa dentro de cada um de nós. Não a mensagem da lassidão, a mensagem da entrega, a mensagem de achar, puxa vida, as coisas não tem jeito mais. Tem, porque Jesus está conosco, porque Jesus está ao nosso lado e porque Ele secunda os nossos esforços. E como a gente pode ser o sal nesses dias? Bom, vocês viram que eu comecei dizendo quais eram as funções do sal. Depois eu disse quais eram as duas posturas nossas diante das dificuldades do nosso dia a dia. Agora eu vou trabalhar com vocês 5 propostas de como nós desenvolvermos essa potencialidade de ser o sal nos dias atuais. Vamos lá? Quem quiser pode ir anotando. Porque um primeiro passo para nós nos dias atuais é repensar a minha espiritualidade. Porque vejam, quando o mundo foi chacoalhado por essa pandemia, por esse vírus invisível a olho humano, eu recebi um primeiro convite: repensar a minha espiritualidade. Por quê? Porque eu sou um espírito imortal. Porque eu já vivi antes, eu estou vivendo hoje e eu continuarei a viver. Quando eu abro a questão 115 do Livro dos Espíritos, eu fico sabendo da minha condição de espírito imortal, que caminho para a plenitude, que caminho para a perfeição. Então, ser o sal da terra é me dar conta que eu sou um espírito imortal, que estou passando por uma proposta material, e não o contrário. Tem muitas pessoas que acham que nós somos corpos de carne, que quando morrer tudo acaba. Ou outras pessoas que estão achando que quando a gente morrer, a gente vai para um julgamento.
O julgamento está na nossa consciência, está na lei de causa e efeito. Quanto mais eu obro no bem, quanto mais eu trabalho no bem, mais eu vou pavimentando estradas floridas na minha existência. Quando eu dou conta da minha espiritualidade, eu começo nos dias atuais a fazer uma pergunta para mim mesmo. Quais são os meus valores? Por que eu estou no mundo? Qual é o sentido da minha vida? E eu vou confidenciar uma coisa para vocês. É a pergunta que eu me faço todos os dias. Eu costumo ir para o banheiro, no meu espelho, e olhar e perguntar: quem é você, Rafael? Por que você está no mundo? Qual o sentido da sua vida? Por que Jesus disse que você era o sal? Porque você era a luz. Eu não faço isso com as outras pessoas. Eu faço isso comigo mesmo, para que eu pense: o que eu tenho feito de bom? Quais são os pensamentos que eu tenho ornado para fazer um mundo melhor? E eu costumo levantar as minhas duas mãos e fazer uma espécie de questionamento a mim mesmo. Onde estão os meus valores? E numa mão eu coloco o que eu tenho. O que eu tenho hoje? Tenho uma casa? Tenho. Tenho um carro? Tenho. Tenho dinheiro? Infelizmente não. Mas o que eu tenho é o mais importante? Não. Não é o mais importante. Por quê? Porque qualquer crise econômica, o que eu tenho eu posso perder. Eu posso perder, inclusive, a minha casa, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, de contingências. E na outra mão eu coloco aquilo que eu sou. O que eu sou? Um espírito imortal. Um espírito que pode ajudar as pessoas, um espírito que pode fazer amigos, um espírito que, quando deixar essa terra, eu vou deixar o bem que eu tenha feito. Eu vou carregar comigo os estudos que eu tenha adquirido, as lágrimas que eu tenho enxugado, ou seja, quando eu me prendo naquilo que eu tenho, eu perco os meus valores existenciais, os valores do meu espírito imortal. Mas quando eu valorizo aquilo que eu sou, pode vir vírus, pode vir pandemia, pode vir qualquer dificuldade, que eu não perco o meu sentido existencial. Então, repensar a nossa espiritualidade é: o que é mais valoroso na minha vida? O ter ou o ser? Porque isso é ser o sal da terra. Ser o sal da terra é diminuir o valor do ter para aumentar o valor do ser. Porque aí eu me conecto a Jesus e passo a trabalhar em favor da minha espiritualidade e em favor da espiritualização do mundo. Quando a gente abre as páginas do livro Nosso Lar, há um prefácio do benfeitor Emmanuel, e ele nos diz palavras de vida eterna, dizendo assim: o mundo precisa do espiritismo? Precisa. O mundo precisa do espiritualismo? Precisa. Mas muito mais que de espiritismo e de espiritualismo, o mundo precisa de espiritualidade. Porque, veja, o espiritismo e o espiritualismo ainda é uma proposta que os homens só vão lograr se desenvolverem a espiritualidade. Ser o sal da terra nos dias de hoje é desenvolver a espiritualidade. É saber que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Que o nosso olhar não deve ter apenas o alcance daquilo que é transitório, mas deve ter o alcance daquilo que é imortal. Como dizia Paulo, Saulo que se fez Paulo, eu não devo guardar as minhas atenções apenas naquilo que eu posso tangenciar fisicamente, mas naquilo que a minha alma pode guardar enquanto espírito imortal. Então esse é o primeiro convite. Desenvolver a minha espiritualidade, repensar a minha espiritualidade para saber quais são os meus valores. Porque quando eu me dou conta que o meu valor é aquilo que eu sou, eu passo a ficar menos refém das coisas do mundo. Refém do dinheiro, refém dos postos de destaque, refém dos aplausos das pessoas, refém dos likes das redes sociais, porque tem muitas pessoas hoje que só são felizes quando tem dinheiro, quando tem muitos seguidores nas redes sociais, quando recebem os aplausos. Mas não é isso que nos traz felicidade, porque a felicidade é o que vai por dentro, é a consciência tranquila, é o estado de conexão com Deus. Isso é ser o sal da terra. Porque quando eu passo a viver nesse estado íntimo, de consciência tranquila, de fazer o bem e de saber que eu sou um espírito, eu estou sendo o sal da terra.
Uma segunda proposta para ser o sal da terra é repensar a minha imortalidade. Porque vejam, ontem no Brasil nós completamos a marca de mais de 500 mil pessoas desencarnadas. Eu quero me solidarizar com todas as famílias, com todas as vítimas, porque a gente sente a dor, saudade quando alguém desencarna. Sente ou não sente? Sentimos, gente. A pessoa que diz assim, mas espírita sente dor, saudade, sente. Porque nós não somos indiferentes. Nós temos os nossos sentimentos. E quando a gente deixa de contar com uma pessoa próxima, seja na família, seja na sociedade, seja num ambiente de trabalho, nós sentimos essa dor da separação. O problema não é sentir a dor, saudade, o problema é transformar a dor, saudade em dor, revolta. Porque aí nós estamos indo contra o Pai Criador, que sabe a hora de vir, a hora de retornar. Mas repensar a nossa imortalidade é saber que ninguém morre. É saber que as pessoas estão retornando à verdadeira casa, ao verdadeiro lar. Daí ser o sal da terra é nós nos darmos conta que nós não perdemos ninguém. Já pararam para pensar isso? Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um caderno. As pessoas estão voltando para casa. Nós também retornaremos. Nós igualmente voltaremos. Se não for do Covid, vai ser de morte morrida, de morte matada, de idade, mas ninguém vai ficar para semente aqui na terra, porque nós somos imortais. Esse é o grande atributo da vida. Eu me lembro de Camille Flammarion, nas exéquias do seu mestre, do seu amigo Allan Kardec, quando disse: eu não te digo adeus, mas eu te digo até breve, meu amigo, porque nós vamos nos encontrar na espiritualidade, que é a nossa casa verdadeira. E ele termina o seu discurso, que está escrito lá no livro formidável, Obras Póstumas, dizendo assim: a imortalidade é a grande lei da vida, como o sol dar luz à natureza todos os dias. Então pensemos nisso. Pensemos que mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou, um dia morreu também. Um dia desencarnou também. Pensemos que as próprias pessoas que Jesus curou no seu evangelho, um dia desencarnaram também. Nós vamos desencarnar. Rafael, mas está morrendo tanto filho deixando mães, está morrendo tantos irmãos. Mas, gente, Deus é que sabe de todas as coisas. Deus é que conhece todos os processos. E antes de ser nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, são filhos de Deus. Ele é que sabe todos os momentos. Então, ser o sal da terra é manter-se vigilante nestes momentos de separação e dizer: ó meu Pai, eu estou com saudade, mas eu confio em Ti. Porque você que sabe o momento de todas as coisas, ajuda-me a ser forte e lembrar que, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, nós programamos a nossa vida terrena. Nós programamos muitas vezes quem vai retornar primeiro. Então, uma mãe que tem um filho que retorna primeiro, essa combinação muitas vezes foi feita no plano espiritual, de que o filho retornaria e a mãe ficaria, até o dia do grande encontro no plano espiritual. Ser o sal da terra é repensar a nossa espiritualidade, é repensar a nossa imortalidade, é repensar a nossa tolerância, a nossa fraternidade, a nossa forma de conviver com as outras pessoas. Porque o que mais se fala hoje no movimento espírita é transição planetária. É ou não é, gente? O último livro, que foi um verdadeiro best-seller, um dos livros mais vendidos pela Amazon, é o livro No Rumo do Planeta, do Mundo de Regeneração, que fala que a nossa Terra está migrando de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado, onde essas dores tão intensas, tão amargas, hão de diminuir um pouco. Não vão cessar, tá, gente? Porque o mundo é de regeneração. O mundo não é regenerado. Onde os espíritos que não estão acompanhando o progresso do planeta Terra hão de migrar. Eu não gosto da palavra degredo, porque degredo parece punição. E Deus não pune ninguém. Deus é amor.
Conforme João, primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Os espíritos que não acompanharem o progresso da Terra irão para outros mundos. Então, o que mais se fala hoje é da tal transição planetária. Vocês acham que um mundo em regeneração terá espaço para tantas brigas, para tantas discussões, para tanta intolerância? Não, não vai ter lugar. Então, a gente tem que começar a repensar a nossa forma de conviver com as pessoas, porque nós estamos tratando uns aos outros não como irmãos, mas como adversários. Querem alguns exemplos? Como que eu tenho tratado aquele que pensa na política diferente de mim? Será que eu estou construindo pontes ou estou construindo muros? E eu não entro em política porque Kardec me recomendou a não falar em política na Revista Espírita de 1862, fevereiro, quando ele disse que quando a gente fala em política, a gente perde a possibilidade de viver e falar do Evangelho. Mas a gente pode refletir que um lado hoje não tolera o outro. Vocês acham que num planeta de regeneração vai ter pessoas tão intolerantes umas contra as outras? Não. Se nós somos tão intolerantes, talvez a gente vá perdendo espaço nesse planeta. Porque a nossa proposta é nos respeitar. É todo mundo ficar pensando igual? Não. Não é uniformizar as pessoas, mas eu começar a respeitar aquele que pensa diferente de mim. Aquele que tem um olhar de vida diferente de mim. Eu guardarei a minha singularidade, mas nós teremos respeito um pelas outras pessoas, porque nós temos a centralidade em comum. O que é a centralidade? Jesus, o amor, o respeito. Vamos agora para um outro flanco. Quando pensamos na intolerância religiosa, será que um mundo de regeneração nós teremos tantas brigas por conta de religião? Ah, mas se eu sou protestante, aquele que é da Umbanda merece ser castigado, merece ser punido? Isso na nossa cabeça, porque Jesus não fez essas distinções, não criou esses preconceitos. Não por outra razão, em a questão 842 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: de todas as religiões, qual aquela que mais se aproxima do Evangelho de Jesus? E a resposta dos bons espíritos: aquela que fizer menos hipócritas, aquela que mais se aproximar da lei de caridade. Ou seja, não é respondido o espiritismo, o catolicismo, o judaísmo, não. Aquela que fizer mais homens de bem, aquela que fizer menos hipócritas. Então, nós não somos melhores porque somos espíritas, ou somos católicos, ou somos protestantes. Cada um está na religião que melhor lhe aprouver. A nossa proposta é olhar uns para os outros como irmãos. E vocês sabiam que ainda nos dias de hoje, as maiores guerras no mundo se dão por conta de religião? Se dão porque um país é do judaísmo, outro país é do islamismo. Porque aqueles que são judeus consideram os islãs ou os muçulmanos como terroristas. Vocês acham que no mundo de regeneração terá espaço para tanta beligerância? Não. Então nós precisamos construir esse mundo de regeneração dentro de nós, porque ser o sal da terra é construir a paz, é construir a tolerância, é deixar de erigir muros para construir pontes. Mas a gente pode caminhar ainda mais, porque existe a intolerância racial. Eu sou melhor do que alguém porque eu sou branco e o outro é negro? Gente, mas eu sou um espírito imortal. Uma hora eu nasço branco, outra hora eu nasço negro, outra hora eu nasço japonês do olhinho puxado. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Não há raça que seja maior ou raça que seja menor. Nós somos vinculados a uma mesma humanidade. Então, o nosso olhar uns para os outros deve ser o olhar do respeito, o olhar da irmandade, o olhar da fraternidade. Não por outra razão, Francisco de Assis criou os fratelos, lembrando de fraternidade, que quer dizer irmão. Ainda nos dias de hoje, há pessoas que se têm aquele olhar do preconceito por conta da cor da pele. Ainda nos dias de hoje, há aqueles que têm o preconceito por conta de orientação sexual. Quando a gente abre o livro Vida e Sexo, do benfeitor Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá está escrito, não são palavras de Rafael, que sexualidade é assunto pertinente à individualidade de cada um.
Ou seja, eu não devo me imiscuir na forma do outro expressar a sua sexualidade. Conceitos de normal ou anormal estão na minha cabeça, porque nós precisamos caminhar muito para entender a questão da sexualidade humana. Então, gente, Jesus não criou os preconceitos. Jesus não criou as divisões. Eles estão na nossa cabeça. Ser o sal da terra é buscar nos conectar uns aos outros. Não é ser iguais uns aos outros, mas entender que nos canteiros do mundo existem rosas, existem crisântemos, existem tulipas, e a beleza está na pluralidade, não está em ser todo mundo igual. Teve um homem que agora no século passado tentou que todo mundo fosse igual. Todo mundo fosse ariano, todo mundo fosse alto, branco, religioso e dos olhos azuis. O que ele conseguiu? Matar 6 milhões de pessoas, entre eles judeus, ciganos e homossexuais. É isso que nós queremos? Não. Nós queremos o que Jesus propôs lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando ele nos propõe a parábola da ovelha perdida. Quando um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, o que o pastor faz? Ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu e traz de volta. Porque para Jesus toda ovelha é importante. Não importa se a ovelha é de esquerda ou de direita, se a ovelha é pobre ou rica, se ela mora no bairro rico ou mora na comunidade, se ela é protestante ou é católica. Todos são filhos de Deus. Então, ser o sal da terra é buscar a fraternidade, é buscar o respeito, é buscar a tolerância. Não por outra razão, Johann Henri Pestalozzi, o saudoso Pestalozzi, o mestre de Kardec, quando estabeleceu as 3 propostas para a vivência na casa espírita, ele pensou: trabalho, todos devem trabalhar. Solidariedade, todos devem ser solidários uns com os outros. Tolerância, todos devem se respeitar. Então, ser o sal da terra é viver essas 3 coisas ao mesmo tempo. Imaginem dentro dos nossos lares. Já pensou se só a minha esposa trabalha? A pia vai viver suja, porque eu não vou lavar o meu copo, eu não vou lavar o meu prato. E eu, quando não lavo o meu copo, a minha esposa diz assim: Rafael, vai quebrar a sua mão se você lavar o copo? Eu, quando falo que vou ajudar ela a tomar conta da nossa filha Clara, de 3 anos, ela me pergunta: bom, você vai ajudar? Não, não é essa a proposta. Você vai tomar conta, porque a filha não é só minha, a filha é nossa. Trabalho, solidariedade, tolerância. Porque vai ter dias que ela vai estar mal, ela vai ter aqueles momentos que nós sabemos que eu vou ter que ir até ela. E vai ter dias que eu vou chegar em casa macambúzio, triste, com aqueles problemas, e ela vai vir até mim. Então, ser o sal da terra é desenvolver as virtudes do trabalho, da solidariedade, da tolerância, repensar que nós somos ovelhas de Jesus para vivermos juntas. Porque o segredo é aprender a viver juntos, apesar das diferenças. Querem um exemplo disso? Quando nós somos casados, e às vezes 30 anos de casado, um casal, um homem e uma mulher, ou um homem e outro homem, não importa, eles pensam iguais em tudo? Não pensam. Ninguém pensa igual em tudo a outra pessoa, mas fazem o exercício da convivência. Fazem ou não fazem? Fazem. Então nós podemos fazer o exercício da convivência com o vizinho que pensa diferente, com o síndico, com o familiar. Sabe aquele familiar que chega e eu já vou botar a vassoura de ponta cabeça para que ele vá depressa embora, porque ele é um chato. Se eu torço para o Flamengo, ele torce para o Vasco, eu não gosto nem de conversar com ele. E diz o espírito Humberto de Campos, num livro formidável chamado Cartas e Crônicas, a página intitulada Treino para a Morte: acostume-se às pessoas chatas. Faça pelo menos o exercício de tolerá-las. Há muita gente no mundo que não gosta de você, que te acha chato. E eu vou me permitir acrescentar aqui uma expressão de Itaperuna, que te acha um chato de galocha e faz todo o esforço do mundo por conviver com você. Então, vamos abrir o nosso coração a ser o sal da terra. É bem certo, meus amigos, que eu não vou conseguir conviver com aquelas pessoas que me são indiferentes da mesma forma que eu convivo com a minha filha. Porque a minha filha eu abraço, a minha filha eu tenho o prazer de estar juntos,
mas não vamos sair por aí dando murros nas pessoas. Eu não digo apenas murros físicos, porque hoje a violência, ela se dá nas redes sociais, onde a gente desanda as pessoas, onde a gente briga de manhã, de tarde, de noite, onde a gente abre o WhatsApp. Puxa vida, parece que tem mais coisa que desconstrói do que coisa que constrói. Ah, mas são os espíritas que estão agindo assim? Infelizmente são. Somos nós. Somos nós que estamos agindo assim, mas somos nós que podemos e devemos começar a ser o sal da terra, porque nós recebemos o Evangelho Redivivo, a proposta de ressignificar os nossos passos de acordo com o manancial divino de Jesus. Repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar o nosso senso de tolerância, de fraternidade, repensar a nossa forma de fazer a caridade. Porque vejam, veio essa pandemia, nós estamos em junho, 1 ano e 3 meses, casa espírita fechada. Mas será que fechou o nosso coração ou fechou a casa espírita? Porque eu ouço muitas pessoas dizendo assim: o que eu vou fazer com a casa espírita fechada? Eu preciso da casa espírita para poder ter a minha atividade mediúnica. É verdade. Nós não fazemos, por próprio aconselhamento de Kardec, atividade mediúnica em casa. Mas eu sou médium apenas na casa espírita, ou eu sou médium 24 horas por dia. Porque eu estou em casa exercendo a minha mediunidade, não ostensivamente. Mas eu exerço a minha mediunidade no trato com a minha esposa, sendo um bom marido. Eu exerço a minha mediunidade no trato com a minha filha, sendo um bom pai. Isso é ser o sal da terra. Eu exerço a minha mediunidade no trato com as pessoas da sociedade. Porque tem gente que acha que ser médium é chegar na reunião, começar a suar, cafungar e dar passividade ao Dr. Bezerra de Menezes, aos espíritos sofredores. Mas quantos sofredores que estão no mundo precisando de mim? Quantos são aqueles que eu posso ligar pelo telefone e exercer a mediunidade consciente de ler uma página, de dar um bom conselho? Eu não preciso estar desdobrado, nem preciso estar no transe. Eu posso estar consciente, mas sempre influenciado pelos benfeitores para fazer o bem. Ah, Rafael, mas como eu vou estudar dentro de casa? Pegue um livro, sente na mesa, faça o culto do Evangelho no lar. Ah, Rafael, mas quando eu começo a ler, eu durmo. Bom, muitas vezes a gente dorme. E uma vez eu escutei Edivaldo Pereira Franco dando um conselho a uma pessoa que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. O rir é porque o conselho ia cada vez mais na direção de me fazer rir e chorar porque talvez eu não conseguisse fazer daquela forma. Porque chegou Edivaldo, um homem disse: Edivaldo, eu não consigo ler um livro espírita, porque quando eu começo a ler, eu durmo. Edivaldo, meu filho, pare de ler deitado, porque Joana está me dizendo que você está lendo deitado. Leia sentado. E na semana que vem o homem chegou a Edivaldo e disse: eu não consigo ler o livro espírita, porque eu começo a ler, eu durmo. Meu filho, você já está lendo, você já está dormindo sentado. Joana está me dizendo para você começar a ler em pé. Edivaldo, chegou ele na semana que vem. Eu já estou dormindo em pé. Meu filho, diz Joana de Ângeles que o seu caso precisa de mais energia. Comece a ler o livro em pé e andando. Mas eu não vou conseguir. Vai sim, porque a gente precisa se esforçar no nosso processo de autotransformação. E ele conseguiu. Fez o esforço e hoje já lê em pé, sentado, deitado, porque ele estava sendo manietado por espíritos desencarnados. Façamos o nosso esforço. Possamos fazer o culto do Evangelho no lar, trocar os filmes de tanto sangue, de tantas mortes, de tanta espada que entra, que sai, de tanta bomba que explode, dentro aí das possibilidades de cada um, por filmes melhores, por leituras mais dignificantes. Vamos preencher o nosso tempo de propostas positivas. E isso é ser o sal da terra. Trabalhar na caridade dentro dos nossos lares é igualmente poder ajudar aqueles que precisam. Mas como, Rafael? A quem que eu vou dar a cesta? A casa espírita está fechada. Eu posso fazer o delivery da caridade. Como assim?
Eu escutei um amigo de São Paulo, Orson Peter Carrara, dizendo que a Casa Espírita, uma casa espírita lá do norte, está fazendo esse delivery da caridade. Se eu não posso entregar fisicamente, eu ligo para os lugares, compro a cesta e o motoboy entrega, de máscara, devidamente equiparado. Mas muita gente já se vacinou. Então, aquele que já se vacinou pode dar a cesta, pode colocar a sua máscara, pode atender as pessoas. Gente, não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Nós precisamos repensar a nossa forma de fazer a caridade, porque caridade não precisa de lugar. Caridade é feita em qualquer espaço. A nossa casa espírita não é um lugar físico, a nossa verdadeira casa espírita é o nosso coração. Esse é o grande aprendizado da pandemia. Quando a gente abre o livro do Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo nos diz assim: não pense que Deus veio construir templos por mãos de homens. O verdadeiro templo de Deus foi erigido no coração humano. E todas as vezes que eu leio essa frase eu me emociono, porque nós queremos igrejas, templos apostólicos, casas espíritas. Elas são importantes para nós nos congraçarmos, encontrarmos uns com os outros, mas a verdadeira casa espírita é o meu coração. Porque onde estiver o meu coração, está o meu tesouro. Onde estiver as minhas possibilidades de falar, das minhas mãos agirem, eu estou com Jesus. Porque se fechou uma casa espírita, abriram-se várias na internet. Vejam a minha dificuldade de chegar a Muriaé. Porque a Cida me chamou uma vez. Minha filha tinha acabado de nascer. Eu poderia sair de Niterói com uma filha chorando, eu precisando cuidar de umbigo, eu precisando trocar fralda. Não podia. Mas agora pela internet eu saio a qualquer horário. Gente, eu faço live até de madrugada, porque às vezes eu recebo convite para fazer para outros países. Quando que isso ia acontecer antigamente? Olha quantas portas estão se abrindo, para que a gente possa entender que caridade é tudo aquilo que eu faço a favor de Deus, em prol de Jesus e para ajudar os que sofrem. E quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão passando fome, necessitando de agasalhos nesses dias tão frios? Quantas pessoas estão precisando de nós? Que nós saiamos então desse marasmo, coisa que eu coloco para mim mesmo, e mesmo com as casas espíritas fechadas, abramos o nosso coração. Melhoramos o nosso senho para enchermos da presença de Jesus e fazermos o que está ao nosso alcance. Ah, Rafael, mas o que está ao meu alcance? Descubra. Às vezes pode ser dar um bom dia a alguém. Às vezes pode ser ligar para um familiar que está depressivo e contar uma história e ler uma página. Às vezes pode estar no invisível dentro do seu lar. Nós temos invisíveis dentro do lar? Muitos. Aquele avô, aquela avó, aquele pai que eu estou brigado com ele. Talvez esse seja o momento do perdão. Pedir perdão e dar perdão. Isso é caridade, gente. Nós precisamos repensar que caridade não é apenas aquilo que eu dou, mas quando eu dou de mim mesmo. E quando eu dou de mim mesmo, questão 886 do Livro dos Espíritos, BIP, benevolência, indulgência, perdão. Quinta forma de nós sermos o sal da terra, reconectar a Jesus. Será que nós estávamos conectados com Jesus anteriormente, na correria do dia a dia? Porque acordar de manhã, ir para o trabalho, faculdade de noite, final de semana eu tenho meu esporte, eu tenho minha academia, eu tenho encontro com os colegas. E qual o momento para Jesus? E qual o momento para as coisas nobres? E qual o momento para pensar que eu sou um espírito imortal? Muitas vezes eu não tinha. Então, veio a pandemia, veio os decretos de quarentena, de lockdown, e eu forçadamente fiquei dentro da minha casa. Para quê? Para ligar a televisão e assistir televisão o dia inteiro, assistir uma série, por melhor que seja o dia inteiro, para pensar em Jesus. E para fazer tal qual Paulo de Tarso. O que queres que eu faça? Onde queres que eu melhore? Como queres que eu viva daqui para frente? Porque muitas pessoas estão perguntando como vai ser o novo normal doravante. O novo normal deve ser o normal de mais paz,
de mais alegria de viver, de mais tolerância e, consequentemente, de menos egoísmo, de menos orgulho. Porque nós não podemos volver ao normal de antes. Para isso nós tivemos esse freio de arrumação. Já pararam para pensar? Nós estávamos num curso. Nós descemos para, nessa depressão, nessa quarentena, repensar os nossos passos. Como eu estava vivendo? Para, repensando os nossos passos, fazer a curva ascendente de novo e projetar um novo normal. Com Jesus, por Jesus e a favor do seu Evangelho. Porque nós não conseguimos viver sem ele. Então, que nós possamos pensar que ser o sal da terra é nós nos vincularmos ao governador do planeta. Aquele que mais nos ama. Aquele que é o médico das almas. Porque na correria do dia a dia, às vezes a gente até se esquecia de orar. Você orou hoje? Ah, não consegui, porque quando eu comecei a fazer o Pai Nosso, eu adormeci. A gente chegava extenuado no final do dia, dormia. E na correria do dia a dia, a gente mal se lembrava de Jesus. Agora a gente se lembra, na acústica da nossa alma, para perguntar: Mestre, que queres que eu faça? Essa pergunta foi feita por Saulo. E Saulo, meus amigos, quando a gente evoca a etimologia da palavra Saulo, quer dizer orgulho. Então o normal de antes era o normal do orgulho. Nós encontramos Jesus na estrada de Damasco, que é a estrada da pandemia. Caímos do cavalo. Não cavalo, camelo. E deitados no chão, vislumbramos Jesus para perguntar a ele: que queres que eu faça? E ele responde a cada um de nós: não recalcitre contra os aguilhões. Quais são os aguilhões? Será que a sua vida estava boa? Será que você, da forma como estava vivendo, estava angariando a paz? Será que a forma como você estava tratando as pessoas estava construindo momentos edificadores? E ele então nos diz: entra na cidade. Que cidade é essa? Será que nós teremos a cidade de Damasco, na Síria, para entrar? Não. A cidade que nós vamos entrar é a cidade de nós mesmos, a nossa interioridade. Conforme a questão 919 do Livro dos Espíritos, fazer o exercício do autoconhecimento. Para, em conhecendo os nossos vícios, as nossas mazelas, poder autoconhecer, autoaceitar, para transformar e projetar o futuro. Porque se o passado foi Saulo, que quer dizer orgulhoso, o nosso novo normal será Paulo. Vocês sabem o que quer dizer Paulo? Paulo vem do latim e quer dizer pequeno. Então, essa pandemia veio a cada um de nós, nessa metáfora que eu estou propondo no final da nossa fala, para nos tirar do orgulho, da dimensão Saulo, para nos trazer a dimensão Paulo, pequenez, nos fazer menores no mundo, para que resplandeça em nós Jesus. Isso é ser o sal da terra. Por isso que o sal é pequeno, por isso que o sal é pouco, mas mesmo no pouco ele dá sabor, porque quando a gente se diminui, Cristo vive em nós e nós damos sabor. Conseguiram me acompanhar no meu raciocínio? Porque estudar o Evangelho é isso, é riqueza de propósito, é nós nos darmos conta do que Jesus espera de nós. Eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço mais uma vez ir até Muriaé, ainda que à distância. Quero deixar um abraço aos amigos queridos, a Ednilson, a Aristides. Se eles não estiverem aí, a Tati leva o meu abraço, porque eu me formei com eles. Muitas vezes, vou dar confidenciar um erro meu. Copiei matéria do Aristides, do Ednilson na faculdade. Hoje estou exercendo a minha profissão. Estive na COGEM no ano de 1999. A Cida nem se lembra de mim, mas eu me lembro das atividades. Me lembro de um empadão de palmito que foi feito no domingo, porque eu tenho o gosto dele na boca até hoje. Me lembro de um palestrante de Belo Horizonte chamado Jairo Avelar. Como aquele homem falava bem, gente. Como aquele homem trouxe a psicologia, falando do id, do ego, do superego, fazendo um link com Joana de Ângeles, e eu gostei tanto que eu já estou na minha segunda faculdade, depois do direito, fazendo psicologia. Para dentro da psicologia,
trabalhar com Jesus. Me lembro das noites onde nós dormíamos todos juntos e eu me perguntava, por que dormir todo mundo junto? Porque nós somos irmãos. Nós precisamos a viver juntos, a comer juntos, a dormir juntos, para pensar que nós não somos melhores uns com os outros. E os estudos, aqueles estudos tão bons, aqueles estudos reflexivos, eu que só li os livros dentro de casa, como foi boa aquela cogem. Me lembro de uma senhora já desencarnada, a Beth, lá de Leopoldina, e ela na sua cadeirinha de roda, porque tinha problemas de locomoção, ela conversava comigo. E mesmo nas suas dificuldades momentâneas, porque toda dificuldade é momentânea, trazia um sorriso nos lábios, uma alegria de viver. Pouco tempo depois, eu soube que ela desencarnou e já estava no plano espiritual, mandando as suas mensagens, porque quando nós vivemos com Jesus, nós não olhamos a dor, nós olhamos a possibilidade do despertamento. A mensagem que eu quero deixar para vocês então é essa: Jesus nos convida a ser o sal. O sal que dá o sabor, o sal que evita o deperecimento, o sal das pequenas quantidades que se multiplicam com Jesus, para que a gente possa lembrar que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós devemos viver a fraternidade exercitando a tolerância, que nós precisamos nos conectar a Jesus e a construir desde hoje os dias de paz. Vamos fazer a nossa prece? Amigo e mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, nós agradecemos por esses momentos de luz que estamos partilhando convosco. Nós pedimos que esteja com cada um de nós, que nos ilumine, que nos ampare, que guarde a todos aqueles que se vinculam conosco pelas mais diversas redes sociais. Esteja com os amigos de Moriaé, do Caja Krishna, com todos os trabalhadores. Esteja, Senhor, com todos os que sofrem pelo coronavírus, os seus familiares que permanecem nas lutas do mundo. Esteja com os nossos políticos, os nossos governantes, e dá-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Bom, tem mais 4 minutos aqui, eu vou dar uma olhada. Se tiver alguma pergunta, eu ainda respondo. Muita gente agradecendo, muita gente aqui. Gente, quando a gente agradece e fala que a palestra foi boa, os olhos é que são bons, viu, gente? A bondade está no interior de vocês. Excelente. Obrigado pela presença de todos. Tenhamos aí um bom dia, um bom domingo. Lembrando que Jesus está conosco. Ele nos deu a sua paz. Não percamos a nossa esperança. Sigamos em frente. Nós temos uns aos outros, estamos de mãos dadas, mas, sobretudo, nós temos os nossos benfeitores espirituais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.